Queridos, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, e nós estamos caminhando para o final da nossa explanação de 1 Coríntios. Temos 2 capítulos pela frente, um capítulo especialíssimo, que é esse capítulo 15 de 1 Coríntios, onde Paulo trabalha o último tópico de discussão do apóstolo Paulo para a igreja dos Coríntios. Nós não vamos nos aprofundar nele nessa manhã, devido ao tempo, e domingo que vem, sim, se o Senhor permitir, nós vamos aprofundar um pouquinho a explanação de 1 Coríntios capítulo 15, mas o Senhor ministrou no meu coração alguma coisa que eu gostaria de deixar sobre a sua vida nessa manhã, que em primeiro lugar o Senhor ministrou na minha vida e no meu coração. Antes de nós lermos o texto todo, do versículo 1 até o versículo 19, ao contrário da maioria dos temas que o apóstolo Paulo tratou em 1 Coríntios, o capítulo 15 é dedicado exclusivamente para a doutrina. Uma doutrina que, quem sabe, não seja muito relevante hoje. Talvez não é um livro que você compraria numa livraria cristã se tivesse o título Ressurreição. Pastor Vanderlei, você ia passar desapercebido por esse livro, ia dizer Ressurreição. Tá bom, por N motivos. Primeiro porque de certa forma isso já está resolvido no nosso coração. Nós entendemos a ressurreição de Cristo, entendemos a ressurreição dos mortos, mas mais do que isso, talvez porque a ressurreição pode ser um tema não muito interessante para o cristianismo hoje. E aqui nós temos um grande problema. Quando nós lemos o que o apóstolo Paulo fala nesse capítulo, e nesse capítulo todo o apóstolo Paulo fala sobre doutrina. São 58 versículos, um capítulo comprido, que Paulo discorre sobre a doutrina da ressurreição. Na verdade, o apóstolo Paulo, o texto mais generoso, mais amplo das Sagradas Escrituras para falar sobre a ressurreição, está em 1 Coríntios capítulo 15, que é onde o apóstolo Paulo fala e nos explica sobre a ressurreição dos nossos corpos da terra. Como é que isso vai acontecer, pastor? A gente não sabe explicar tudo, se explica somente o que a Bíblia nos diz, mas é um tema muito importante nas Sagradas Escrituras, e é um alicerce para mim e para a sua fé, amém? Deixa eu aqui deixar uma indicação de um filme. A gente às vezes para um tempo do nosso dia ou do nosso lazer para ficar na frente da televisão. O pessoal hoje gosta das séries do Netflix e outras plataformas, e tem muita coisa ruim, mas tem também alguma coisa boa, e nós podemos entre nós na igreja compartilhar boas indicações. E se você nunca assistiu aquele filme, eu sei que quem vai gostar muito disso é a Cristiane, que gosta dos filmes bons, bíblicos. Se você nunca assistiu o filme Ressurreição, eu deixo aí a dica para você buscar. Eu não lembro em qual plataforma que eu vi. Não é um filme novo, mas também não é um filme tão antigo quanto o filme que a Cristiane indica para todo mundo. Qual que é o nome do filme, Cris? Oi? A Cruz e o Punhal. Quem é que já assistiu A Cruz e o Punhal? Aí, só os nossos irmãos. Até o Luciano já assistiu A Cruz e o Punhal, Se você tiver um dia bem descansado, sem sono, a mensagem é maravilhosa. O filme é ruim, mas a mensagem é boa,
A gente tentou uma vez passar numa célula, os irmãos dormiram, então não teve muito efeito. Mas se você estiver bem desperto, dá para você assistir A Cruz do Punhal, entre outros filmes clássicos, antigos. Mas esse é um filme mais novo, Ressurreição, e muito interessante, ministra muito a nossa vida. Então, se você quiser se ambientar com a mensagem dos próximos domingos, assista o filme Ressurreição, faça um programa em família, e você vai ter um momento muito especial. Disse Barclay: assim como o coração bombeia o sangue que dá vida a todas as partes do corpo, para que a verdade da ressurreição também dá vida a todas as outras áreas de verdade do Evangelho. Esse escritor diz que a ressurreição é o pivô sobre o qual todo o cristianismo se sustenta. Nenhuma outra verdade do Evangelho, da sua fé em Jesus, ela subsiste sem a ressurreição de Cristo. Se não há ressurreição, é como a implosão de um prédio que nós colocamos as dinamites, ou que são colocadas as dinamites sobre as partes estruturais do prédio, e quando isso explode, o prédio desaba. Assim o apóstolo Paulo me explica e lhe explica nessa manhã que a ressurreição é um alicerce para a nossa fé. Portanto, se hoje você encontrar um livro numa livraria evangélica falando sobre ressurreição, eu lhe indico comprar, porque Paulo diz que a ressurreição é uma parte central, é um alicerce da nossa fé. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus fez o quê? O ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Portanto, a declaração da nossa fé contém a verdade de que Jesus Cristo foi ressuscitado pelo Pai dos mortos ao terceiro dia, e hoje Ele está à destra de Deus como meu e seu Salvador, Redentor, advogado, e essa é a garantia da minha e da sua salvação, a declaração de que Jesus não está morto, mas Ele ressuscitou. Não é possível, portanto, ser um cristão se você não acreditar na ressurreição de Jesus Cristo. Nós fomos nessa última caravana para Israel com um irmão, com um amigo católico, e ele, muito incrédulo, né? Eu acho que ele não entende bem todo o catolicismo, porque a gente ia para alguns lugares, principalmente no túmulo, ele dizia para mim: pastor, eu não consigo acreditar que Jesus ressuscitou. Ele disse: eu acredito. Tá, mas o senhor acredita em Jesus? Acredito. Então o senhor não acredita que Ele é Deus? Não, que Ele é Deus não. Eu acredito em Jesus. Tá, mas o senhor não acredita, como um católico, na Virgem Maria? Como é que uma virgem foi concebida? Não, nisso eu não acredito. Quase que eu disse para ele: então nem católico o senhor é. Mas é um católico não praticante, como quem sabe muitos religiosos hoje, inclusive protestantes. Por incrível que pareça, no último censo já apareceu o cristão evangélico não praticante no censo. É alguém que se diz cristão evangélico protestante, mas que não vai à igreja, não pratica o evangelho. Nós já estamos também dentro desse rótulo, desse título, porque tem muita gente hoje que não entende nada da vida cristã, não pratica as Sagradas Escrituras, mas não quer perder o título, o rótulo. A verdade é que a ressurreição é central na nossa fé. Um seguidor de Buda escreveu: quando Buda morreu, pelo seu falecimento, muito pouco restou do budismo. Maomé morreu em Medina em 8 de junho de 632 depois de Cristo, com a idade de 61 anos,
e o seu túmulo é visitado anualmente por dezenas de milhares de muçulmanos. Mas eles vêm para chorar a sua morte, não para celebrar a sua ressurreição. No entanto, a igreja evangélica protestante, a igreja de Jesus Cristo, não apenas no domingo de Páscoa, mas em todos os cultos onde há celebração de batismo por imersão, celebra a vitória do seu Senhor sobre a morte e sobre a sepultura. Assim como nosso Senhor Jesus morreu e ressuscitou, nós no batismo morremos e ressuscitamos. Nós vamos a Israel. Parte dos cristãos vão para o Santo Sepulcro, e nós vamos para o Jardim do Túmulo. E quando nós entramos lá no túmulo onde o corpo do nosso Senhor Jesus foi sepultado, um túmulo que José de Arimateia emprestou para Jesus, e Jesus, muito educado, só usou 3 dias e devolveu para José de Arimateia o túmulo, limpinho. Se tornou hoje um dos maiores centros turísticos do mundo, onde as pessoas vão lá com a fé no Senhor Jesus. E a fé no Senhor Jesus é que Jesus não foi roubado daquele lugar, o corpo de Jesus não foi retirado daquele lugar, mas o próprio Pai o ressuscitou dos mortos. E esse é o alicerce da nossa fé. A ressurreição de Jesus fez com que os discípulos que estavam amedrontados, desanimados com a morte de Jesus, ficassem impressionados. Volto a recomendar o filme Ressurreição, ele mostra muito essa realidade da ressurreição. Um dos responsáveis pelos guardas e pelos soldados romanos, que acabou crendo na ressurreição de Jesus, e esse filme narra muito bem e nos emociona e enche o nosso coração. Ressurreição. E o texto diz assim, versículo 1: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Eu abro um parênteses aqui, que essa é uma das bases doutrinárias que a nossa igreja acredita, que a salvação ela se confirma ou ela se ela é completada através de uma vida de caminhar no evangelho. Uma salvação que começa com a justificação pela fé, ela continua e termina na santificação, do processo de permanecer no Senhor, que foi o tema da nossa vigília de homens. É o que Paulo está dizendo aqui: por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Caso contrário, a fé de vocês, não é Tiago que está falando, é Paulo. Caso contrário, se a fé de vocês não produzir um permanecer nos ensinos da palavra, é uma fé vã. Versículo 3: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. E aqui o apóstolo Paulo deixa para nós o maior legado de argumentação acerca da ressurreição de Jesus. Ele já disse aqui que a ressurreição de Jesus foi provado pelas Escrituras. Depois ele diz aqui que Pedro, que ele é provado pela testemunha ocular chamada Pedro, um dos apóstolos, depois pelos 12. Versículo 6: Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, provavelmente na Galileia ou em Jerusalém.
a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Uma grande prova histórica, alguém escrevendo uma carta, e ele pode dar prova porque as pessoas ainda estão vivas. Ele disse: a maioria desses 500, dessas testemunhas oculares que viram Jesus ressurreto, ainda estão vivos. Eles podem ser questionados se isso que eu estou escrevendo é verdadeiro ou não é verdadeiro. E aí ele diz: depois apareceu a Tiago, provavelmente irmão de Jesus, que era incrédulo acerca de que Jesus era o Messias. Então a todos os apóstolos, depois, versículo 8, depois destes apareceu também a mim, Paulo falando dele, como a um que nasceu fora do tempo. 2 anos depois da ascensão de Jesus, Jesus aparece para o apóstolo Paulo, e Paulo se converte ao evangelho de Cristo, e se transforma de um perseguidor para um seguidor de Jesus Cristo. Ele diz no versículo 9: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Aqui é interessante que a discussão que havia no meio da igreja não era sobre a ressurreição de Cristo, mas a discussão que havia no meio da igreja era se o nosso corpo, depois de morto, vai ressuscitar. E Jesus começa a usar como exemplo a ressurreição de Cristo, como base da nossa fé, como um modelo e uma esperança para a ressurreição dos mortos. Versículo 13: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais do que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. São 58 versículos, nós vamos parar por aqui. Paulo tem lidado com muitas grandes questões que confrontavam a igreja de Corinto. Mas aqui Paulo responde um dos maiores anseios da humanidade. Paulo aqui traz um legado de uma das maiores causas de preocupação para todos os homens em todos os lugares, que é a ressurreição dos mortos. Olha para quem está do seu lado e pergunta para essa pessoa: o que vai acontecer com o seu corpo depois da morte? Eu vou fazer uma pergunta para você. Pergunta aí para o irmão que está do seu lado: você vai virar anjo? Quiser continuar perguntando, eu vou perguntar para você: você vai voltar para Deus? O seu espírito é só parte da energia de Deus, do Espírito de Deus, e quando você morre o seu corpo se desfaz e termina a sua personalidade na morte, e a energia do seu espírito volta para Deus e terminou o Olavo. Não existe mais Olavo, não existe mais Olavo Nunes, não existe mais Ivan Nunes, não existe mais Olavo Nunes Neto, não existe mais você como pessoa.
O que você acredita sobre a vida depois da morte, irmãos? Isso aqui pode nortear a nossa vida. É o que Paulo está dizendo. O que nós esperamos, o que nós pensamos sobre a vida depois da morte, Sônia, norteia a nossa vida aqui na terra. O que nós pensamos sobre a vida depois da morte é um consolo nos dias de sepultamento. E é muito bom terminar o sepultamento dizendo assim: isso não é um adeus, é um até logo. Porque não existe coisa mais trágica, mais horrível na vida do que você colocar o corpo de uma pessoa que você ama, por mais que o que você se envolveu não foi necessariamente o corpo, mas foi a alma daquela pessoa, aquele corpo inanimado que por mais que não tenha mais vida, foi aquela mão que você tocou, foi aquele rosto que você tocou, foi aquela boca que falou para você, e você depositar o corpo de uma pessoa amada num túmulo e virar as costas e ir para casa. A psicologia diz que explica o quanto é difícil para as pessoas fazer isso, e vão para casa e ficam dizendo: o meu pai, o meu ente querido, alguém que eu amo, está com frio. Diz o pastor Ivan: está nada. Mas é porque não é uma coisa fácil de lidar. A Bíblia tem uma resposta para isso. A Bíblia tem uma resposta que a morte é só do corpo, não da alma e do espírito. E a Bíblia responde que inclusive o corpo um dia vai ressuscitar dos mortos. E é isso que Paulo está explicando, que se nós não tivermos esperança nisso, a fé em Jesus é uma mentira, é um engano. Todo o evangelho, tudo isso aqui que a gente está fazendo é um circo. É isso que Paulo está dizendo. Com todas as palavras, nesses 20 versículos, nesses 19 versículos que nós lemos, é o que Paulo está dizendo: se você não acredita na ressurreição, você não acredita na ressurreição de Cristo. Então, se o corpo não ressuscita, Cristo não ressuscitou, e todo o evangelho é uma mentira. Daí a gente vai dizer assim: não, pastor, mas eu acredito na ressurreição. Mas não é o que acontecia lá em Corinto. Para nós não é tão difícil acreditarmos na ressurreição, porque a nossa cultura, a base da nossa cultura é cristã, ou católica ou protestante. E a vida toda nós foi ensinado sobre a ressurreição dos mortos, sobre a ressurreição de Jesus. Não era o caso no meio dos judeus. Não era o caso para os judeus. No próprio Antigo Testamento há muito pouca esperança. Isso é novidade para mim, que o Antigo Testamento não tem a mesma ênfase da vida depois da morte do que o Novo Testamento. E o comentário diz que no próprio Antigo Testamento há muito pouca esperança em algo que possa chamar-se vida depois da morte. De acordo com a crença generalizada no Antigo Testamento, todos os homens, sem distinções, ao morrer, iam para o Sheol, que de acordo com o comentarista é equivocadamente traduzido por inferno. O Sheol era a morada de todos os mortos, era uma terra cinza por debaixo do mundo, em que os mortos viviam uma existência fantasmal, que depois da morte ia um monte de fantasma para um lugar dos mortos, que era um lugar que nenhum judeu gostava de pensar. A expectativa judaica estava nessa vida, nas bênçãos do Senhor sobre essa vida. Os mortos viviam essa experiência fantasmal, na sombra, sem força, sem luz, separados por completo, tanto dos homens como de Deus. O Antigo Testamento está cheio desse pessimismo triste e frio com respeito ao que acontecia depois da morte. Alguns textos bíblicos para provar isso. Salmo 6,5: pois na morte não há recordação de ti, no Sheol, quem te dará louvor?
Salmo 30, versículo 9: que proveito obterás no meu sangue, quando debaixo da cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Tinha uma lista enorme de textos e eu não coloquei todos aqui para não me tornar cansativo. Portanto, é certo que no Antigo Testamento se vislumbra em muito poucas ocasiões uma vida do porvir. Com o tempo, os judeus, por causa de tanta perseguição, eles começam a ter uma esperança, porque eles diziam assim, ó, se nós somos o povo da terra prometida, se nós somos o povo escolhido, mas sofremos tanta perseguição e tanta luta, deve haver alguma coisa melhor depois dessa vida. Por causa disso, e por causa do ensinamento de um Deus pessoal, nós não vamos nos aprofundar nisso, foi que o judeu começa a ter uma concepção um pouco melhor da vida depois da morte. Mas o pensamento básico do judeu é que esse lugar dos mortos não era um lugar de muita esperança. Eram épocas nas quais o homem se sentia que, se Deus é Deus de verdade, ele devia fazer algo para mudar o veredito nesse mundo. E é dentro desse contexto que Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, um dia ele vai se levantar. Jó não está pensando na vida eterna. Jó está pensando em alguma coisa que possa acontecer ainda aqui na terra. Ele mesmo diz: depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. É o que Jó diz. Essa era a esperança do judeu. A esperança do judeu estava muito pautada na bênção de Deus nessa vida. E você vai dizer assim: tá bom, pastor, mas o pastor está falando do judeu. O apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios e nem em hebraico ele está escrevendo, ele escreve em grego. Ele escreve em grego porque a língua internacional daquela época era o grego. Se você fosse escrever uma carta, um livro que fosse para ser lido no mundo todo, em que idioma você escreveria hoje? Inglês. Paulo, como judeu, como romano e conhecedor do grego, porque nasceu em Tarso, e Tarso ficava naquela época na Grécia, fica na Grécia ainda. Paulo é um conhecedor do grego, Paulo tem cidadania romana e é judeu. Deus usa essa pessoa, que é a pessoa central que pode fazer tudo isso, pode ter o respeito dos romanos. Daí nós temos um texto bíblico que nos mostra isso. Ele tem o respeito dos judeus e ele sabe o grego, e aí ele começa a escrever em grego. E nós precisamos entender também o pensamento grego, porque Paulo está escrevendo para os coríntios. Lá em Coríntio tinham judeus que tinham sido espalhados depois da perseguição da igreja, e tinham gregos também. E Paulo está escrevendo para Corinto, uma cidade grega que tem muita cultura de Corinto. E você pode perguntar: e pastor, o que os gregos pensavam da vida após a morte? E deixa eu lhe dizer, para sua surpresa, os gregos já pensavam de uma forma diferente sobre a vida após a morte. Diga assim comigo: os gregos acreditavam na imortalidade da alma. Daí você vai dizer: pastor, então os gregos estão mais perto da crença na ressurreição? Não, não necessariamente. Porque eles acreditavam na imortalidade da alma, mas o grego acreditava que quando ele morria, ele se libertava desse corpo. Nós vimos o pensamento grego, que ele entendia que o corpo é mau, o que é bom é a alma e o espírito, mas o corpo em si é ruim. Se libertar do corpo é uma salvação. E quando o apóstolo Paulo vem falando do evangelho de Cristo e pregando ressurreição, para o grego é inconcebível alguém pensar em resgatar o corpo físico. E aí é onde o apóstolo Paulo diz: o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, zelem por ele.
Zelem por ele não só no cuidado, mas zelem por ele contra a imoralidade e contra os pecados na carne, porque para o grego não tinha problema pecar com o corpo, porque o que valia era a alma. Por isso o culto grego no templo da deusa Diana era um culto de prostituição, com sacerdotisas cultuais que eram prostitutas, porque o que se fazia com o corpo não tinha problema. E é nesse contexto que a ressurreição vem para trazer uma esperança para o judeu, falando de uma vida após a morte, que é um paraíso, que não é um mundo cinza, e uma esperança para o grego, que Deus não vai salvar a sua alma, mas Deus também vai restaurar o corpo. Imagine, irmão, esse corpo bonito que Deus lhe deu, amém? Esse rosto bonito e único que Deus te deu, continuar sendo único na eternidade. Nazaré, só vai ter uma Nazaré na eternidade. A gente vai ser a gente mesmo lá. Uma Giane, vai ter uma Giane lá, não vai ter outra Giane. Pode ter uma outra Giane por nome, não sei como é que vai ser o seu nome em hebraico ou na língua celestial, mas eu vou ser eu, Jeff. Eu não vou ser uma energia junto com todos, que terminou essa vida, eu volto para Deus e fim. A palavra diz que há uma ressurreição do nosso corpo físico, não nessa forma, mas há uma transformação para um corpo glorificado. Não sei como é que Deus vai fazer com aqueles que são cremados, mas Deus vai fazer de alguma forma, porque de qualquer forma, mais cedo ou mais tarde, os nossos ossos, o nosso corpo vai virar pó. Só se antecipa na cremação esse processo. Por isso a nossa igreja pelo menos não entende que isso é errado, né? É uma forma de sepultar. Não vai contra o processo da ressurreição, porque Deus fará de alguma forma o nosso corpo ressurgir do pó e transformá-lo, Kátia, em um corpo glorificado. Por isso há uma esperança para os judeus. A mensagem do Evangelho trouxe esperança de uma vida com sentido depois da morte. Para os gregos, a boa notícia trouxe a esperança de uma vida depois da morte, incluindo a renovação do corpo, o que para o grego era essencialmente ruim. Diga assim comigo: se não houver ressurreição, somos miseráveis. Carlinhos, por gentileza. Deixa eu fazer uma pergunta para você, eu acho que está aqui atrás, né? A nossa esperança em Cristo. Quantos aqui têm esperança em Cristo? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. No que você tem esperança em Cristo? Ou para que você tem esperança em Cristo? Com esse pensamento eu caminho para concluir a linha de raciocínio daquilo que o Senhor colocou no meu coração para essa manhã. Porque, irmãos, a gente está ali com um baita de um cartaz, e esse ano nós estamos profetizando: acontecerá. Eu tenho certeza que 90% ou 100% das coisas que nós colocamos ali diz respeito à nossa esperança acerca das coisas que nós queremos que o Senhor faça na nossa vida. Amém? Como é bom quando a gente pode desfrutar da companhia de amigos. É ou não é bom? Tá com o pessoal, dizer assim, 10 horas da noite: vem cá, vamos fazer um churrasco. Irmãos, é pecado comer churrasco? É pecado estar com amigos? Esses dias eu conversei com uma pessoa e disse: pastor, eu não quero muito, eu só queria poder uma vez por semana fazer uma carninha com a minha família, com os meus amigos. Só o que ele quer é fazer uma carne. Eu disse: cara, estamos juntos. Irmãos,
É bom ou não é bom chegar em casa à tardinha ou de manhã e passar um café e tomar um café preto ou um café com leite, e você vê passando aquele café, dá vontade de pôr a língua embaixo já, aquele cheiro vem subindo. Irmãos, existe prazer maior do que ver um filho nascer? Daí do nada, tu não está pensando nisso, tu vê a tua filha nascer e corre uma lágrima e tu diz: o que é isso? Daí tu diz assim: a gente ama tanto um filho que parece que a gente diz assim: conheci o significado do amor agora. Ah, não foi quando tu casou, não. Quando a gente tem um filho, tu diz assim: cara, o que é isso? Daí tu vai ter o segundo filho, tu diz: não pode ser, não existe amor como esse. Tu fica até com pena, tu diz: não, como é que vai ser com o segundo filho? Se eu amo tanto o meu filho. Daí nasce o segundo filho e tu vê que esse amor da mesma forma multiplica. Tu diz: Senhor, que amor é esse? Irmãos, está errado isso? É pecado isso? Amar filho? Não, eu acho que não. Fazer um chimarrão e tomar com a esposa. Tem dias que eu estou só pelo chimarrão e pela companhia da minha esposa, que, diga-se de passagem, que companhia. Poder sentar e conversar e tomar um chimarrão com aquela erva bem novinha, que vem lá de Palmeira das Missões. E a gente já vai se babando, né, para o chimarrão, e tu diz: ai Senhor, pegar aquela erva no freezer, tu põe no chimarrão, prepara o chimarrão, despeja aquela água. Irmãos, está errado isso. Está errado ter esperança em Cristo para casar. Quem aqui tem esperança de casar? Levanta a mão aí, sem problema. Quem tem esperança de casar? Aê. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Está errado ter esperança em Cristo para casar? Não. Quem aqui quer gerar filho? Levanta a mão. A Nazaré levantou a mão, Vinícius. Ela disse assim: quero mais. Ah não, ela disse espirituais, eu entendi errado, Nasa. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Está errado você ter o sentimento e dobrar os seus joelhos do lado da cama e dizer: Senhor, como nós gostaríamos de ter essa alegria de poder gerar filhos, ter filhos em casa. Deixa eu pensar em alguma coisa um pouquinho mais material. Quem aqui está com um carrinho velho e gostaria de trocar de carro? E você de vez em quando meio constrangido com Deus diz assim: Deus, eu sei que é uma coisa tão simples, tão pequena, mas Senhor, Tu podia me abençoar para que a gente trocasse esse abençoado carro por um outro um pouquinho mais abençoado. Tem gente, irmãos, que quando fala das coisas espirituais não gosta de pensar no que é material, porque tem aquele entendimento de que está errado. Eu não vou falar de coisas mais práticas, mas quem é que está planejando ou espera ansiosamente aquela viagem dos sonhos? Pastor, meu sonho é ir para Disney. Eu já vi irmã que na adolescência não conseguiu, ou na infância não conseguiu ir, e foi depois para levar os filhos, e chegou lá e começou a chorar. E quem sabe pode postar uma coisa dizendo resposta de oração. Irmãos, é muito feio orar para viajar? Deixa eu perguntar para você: é feio ter esperança em Cristo para que Deus prospere a tua casa? Quando você ora pelos seus filhos assim: Senhor, abençoa os meus filhos para que eles sejam prósperos, para que eles não passem necessidade como a gente passou.
Mas Paulo diz, versículo 19: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Paulo está dizendo, se é somente para essa vida que você tem esperança em Cristo, se quando você é convidado para colocar um papel ali com pedidos, você só coloca pedidos com esperança naquilo que Deus pode fazer nessa vida, e você não lembra das coisas que o Senhor pode fazer para a vida eterna, Paulo diz que você e eu, quando pensamos dessa forma, somos miseráveis. Uau! Mas pastor, eu estou tendo esperança em Cristo. Mas se a tua esperança é em Cristo, tu só recorre a Cristo para aquilo que Cristo pode te abençoar nessa vida, Paulo diz, você é digno de compaixão. Quando Paulo usa essa expressão, ele está querendo nos ensinar duas coisas. Eu vou pular isso para encaminhar para o final. A verdade é que se a esperança dos crentes não se estende para além do túmulo, eles são de todos os homens os mais dignos de lástima. É ver aquela pessoa, até cristã, que está suando muito na vida e só pensa nas coisas da terra. O alvo da vida dessa pessoa é comprar um apartamento na praia, comprar uma chácara, formar os filhos. Daí eu posso descansar feliz. Miserável, Paulo diz. Ah, mas eu eduquei bem os meus filhos, deixei com eles um legado moral, eles são pessoas boas. E a palavra de Paulo segue ressoando no nosso ouvido, assim como uma mensagem que eu escutei do pastor Paulo Lutero de Melo, que disse, se é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo, se é somente para o churrasco, se é somente para os filhos, se é somente para o sucesso, se é somente para tantas coisas boas, para uma família estruturada, daí eu vou lhe perguntar, irmão, está errado? Abra comigo aí em Salmo 128, versículo 1. Se você está achando que é muito materialismo achar que Deus pode abençoar as coisas dessa vida, o Salmo 128 diz assim, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. E o salmista diz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, olha o que acontece com ele, você vai comer do fruto do seu trabalho, você vai ser próspero, você vai ser feliz e próspero, sua mulher será como uma videira frutífera na sua casa, maridão com o peito estufado dizendo, Senhor, obrigado por essa esposa que tu me deu, que é como uma videira frutífera. Eu esperei no Senhor, em temor a Deus, eu esperei a resposta de Deus para a minha vida, na direção da minha vida, e o Senhor me abençoou com um maridão, com uma esposa. Isso é resultado de acordo com a palavra daquele que teme ao Senhor. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E não satisfeito, o salmista termina dizendo, assim vai ser abençoado o homem que teme ao Senhor. Para me mostrar e para lhe mostrar que nós podemos sim orar ao Senhor, pedir que o Senhor abençoe a nossa casa. Daí você vai dizer, pastor, então o que é que está errado? Se não está errado, temos esperança em Cristo para essa vida. Onde é que está o erro? O erro está em você ter esperança em Cristo só para essa vida. Errado é quando toda a nossa esperança está só aqui. Paulo diz, é digno de pena a pessoa que não tem esperança de vida eterna, que não tem projetos para o dia depois da morte, que não tem a resposta adequada para dar diante de Deus no julgamento final.
que não tem a esperança da ressurreição de Cristo e da nossa ressurreição. O apóstolo Paulo diz: é digno de pena. E esse é o grande desafio da vida cristã: vivermos a vida aqui, mas não plantarmos todos os nossos sonhos aqui, porque nós estamos de passagem. Vivermos a vida cristã da melhor maneira possível, colocarmos o evangelho em prática na nossa vida, obedecermos a palavra de forma prática na nossa vida e vermos como isso funciona. E vermos como isso nos devolve parte da alegria da criação. Quando nós vivemos para o Senhor, nós somos alimentados e animados e abençoados por Ele. Tudo que fazemos durante a semana, se nós usamos toda a nossa energia para construirmos a nossa vida aqui na terra, se os nossos pensamentos e energias estão todos voltados para os nossos projetos terrenos, se o motivo da sua falta de sono são as coisas aqui na terra só, então, conforme o apóstolo Paulo, quer dizer que nós somos dignos de pena. E eu posso dizer para você, pode ser que às vezes todos os nossos alvos e projetos estejam plantados nesse mundo, a não ser que a nossa esperança não se esgote nas coisas do mundo físico e temporal, mas que estejamos olhando para o amanhã, para a ressurreição dos mortos e para a eternidade. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos, versículo 19, de todos os homens os mais dignos de compaixão. E Paulo fala que nós seríamos miseráveis, mesmo se a nossa esperança estivesse em Cristo. E talvez isso gere surpresa: como assim, Paulo? Mas o meu alvo não é ter esperança em Cristo. Paulo está dizendo, se a sua esperança em Cristo é somente para as coisas dessa vida, ele não está falando para ímpio, ele não está falando para ateu, ele não está falando para muçulmano, ele não está falando para budista, ele está falando para crente. Ele está dizendo, se a sua esperança é em Cristo. Pastor, isso é novidade para mim. Eu pensei que o alvo da minha vida era ter esperança em Cristo. Ter esperança em Cristo na eternidade, para a eternidade, para aquilo que plenamente nós seremos em Cristo depois da morte, ou quando o Senhor vier buscar a sua igreja, e nós teremos o nosso corpo glorificado. O pecado não terá mais domínio sobre nós. E nós começaremos a viver essa vida eterna plena. Nós viveremos, irmãos, olha, o reino com toda a sua plenitude, no lugar onde não vai mais ter choro, no lugar onde não vai ter mais separação, no lugar onde não vai ter mais tristeza, porque por maior que seja a sua alegria aqui nessa terra, ela é temporal, ela está sempre por um fio, a qualquer momento alguma coisa pode acontecer. Não construa os teus castelos aqui. Paulo está me dizendo, se a minha esperança em Cristo, Paulo está questionando, quem sabe, parte da doutrina de hoje materialista, das igrejas neopentecostais. Esses dias, conversando com um pastor, ele me disse: Olavo, tu sabe quais são os pastores mais ricos do Brasil? Daí eu disse: eu não sei, mas eu imagino que sejam os pastores das igrejas neopentecostais, os líderes dessas grandes denominações. E pasmem, são. Não vou citar nome porque não é o meu objetivo ofender ninguém, mas isso só demonstra para mim que essas teologias nos ensinam que a vida plena que Deus tem para a gente é aqui, pastor Ivo. É uma vida de sucesso material, é uma vida de prosperidade, porque eles vivem isso. E eles estão no rol dos pastores mais ricos do Brasil, os líderes dessas denominações neopentecostais. Está em primeiro, está em segundo, está em terceiro e quarto. Os quatro. É isso? Os cinco. Daí tu diz, está certo, condiz com a teologia que eles pregam, está certo.
são justos e coerentes com aquilo que eles pregam, que o que Jesus tem para a gente é bênção material, mas vai um pouquinho contra com aquilo que eu estou vendo que o apóstolo Paulo diz: se a esperança de vocês em Cristo está principalmente ou só baseada nas coisas dessa vida, definitivamente no primeiro século, ser cristão não significava subir na escala social ou profissional. Havia algo muito mais importante. E se Jesus não tivesse ressuscitado da morte, os cristãos não teriam podido obter o perdão dos seus pecados. E se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, os cristãos jamais poderiam ter esperança de vida eterna, Cristo. Como é trágico alguém morrer novo. Tu quase passou por isso, o Senhor te livrou da morte. Mas mais trágico é a gente morrer, ter vivido uma vida toda, 80, 90 anos, e perder a eternidade. Isso sim é trágico. Morrer pequeno, morrer bebê, morrer jovem, é ruim. Mas com a garantia de vida eterna, a esperança em Cristo. Poder abraçar um pai e dizer: olha só, tu não vai conseguir ver o teu filho crescer aqui, mas ele já está com um lugar reservado lá no céu. Nutre essa esperança no teu coração, que um dia tu vai conhecê-lo na eternidade. Por quê? Porque Jesus ressuscitou dos mortos. E porque Jesus ressuscitou dos mortos, é a garantia de que Ele pagou o preço do nosso pecado, e que um dia nós temos esperança de termos uma vida que passa 100 anos, de termos uma vida que passa 1 milênio, de termos vida eterna com Deus. Por isso, por mais que alguma coisa nessa vida não ande muito bem, Paulo está dizendo: te alegra, porque na ressurreição de Cristo há uma esperança de uma vida eterna, e lá vai ser perfeito. E nada se compara aqui na terra com aquilo que o Senhor pode nos dar eternamente. Não limita a esperança em Cristo para as coisas dessa vida, porque a fé em Jesus me dá um direito de uma outra vida que é melhor. Irmãos, é melhor. Eu costumo dizer um livro que mudou a minha perspectiva da eternidade: Descanso Eterno dos Santos, de Richard Baxter, um puritano, que escreveu um livro maravilhoso para pastores também. Pastor Aprovado, se não me falhar a memória. Mas ele fala do céu como um lugar onde todos os nossos prazeres estarão no ápice da sua realização. Imagina só como vai ser o churrasco no céu. Sério, eu comecei a imaginar prazeres que a gente tem na vida. Irmão, se relacionar bem com as pessoas é ou não é bom? Quando a gente está bem com a esposa, com o marido, quando a gente está bem com os filhos, irmãos, vem uma alegria que quer sair para fora, que tu diz assim, quando tu sai de férias e daquela expectativa, todo mundo no carro, aquela coisa que parece que vai ser perfeito, daqui a pouco começa a mas por enquanto aquela expectativa, e vem aquela alegria que tu diz: obrigado, Senhor. Saber que no céu essas realizações vão estar no ápice da sua perfeição. Richard Baxter disse que o céu vai ser um lugar de grandes reencontros. Irmãos, quando eu li essa afirmação no livro de Richard Baxter, foi a primeira vez na minha vida que eu me vi abraçando meu avô. Eu comecei a chorar. Eu disse: no céu eu vou abraçar o vô. E todo mundo diz: bah, como tu é parecido com o vô Lavo. E eu vou conversar com ele. Você vai conversar com alguém que partiu, vai abraçar aquela pessoa e vai dizer assim: como tu está bonito, como tu está bonita. Lá no céu não vai ter bonito e bonita, né? Mas como tu está bem. Lá no céu a gente vai poder bater na porta do apóstolo Paulo e dizer: Paulo,
umas coisas que eu não entendi lá embaixo. A gente não vai nem precisar perguntar, porque o nosso entendimento vai ser perfeito. Mas vai dizer: Paulo, como eu era burro, Paulo. Agora eu entendo o que tu estava dizendo lá. A gente vai... Quem é que tem em casa, aqueles que foram para Israel, guardam em casa aquele quadro, aquela imagem da mulher, a pintura da mulher que toca na veste de Jesus e é curada de um fluxo de sangue. Vai ter gente que vai chegar no céu procurando alguém, vai dizer: eu queria conhecer o cego Bartimeu. Onde é que ele está? Ô, cara, é tu, meu, tu é mais feio do que eu imaginava. Irmãos, depois de tudo isso, nós vamos ter a oportunidade de conhecer Jesus face a face. Como é que é esse mistério da Trindade? E é olhando para isso que Paulo diz: olha, se a esperança que você tem é só para essa vida, você é digno de pena, porque tem uma coisa muito melhor que está reservado no céu para aqueles que crerem em Jesus e confessarem, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Eu quero encerrar dizendo que está no versículo 2: por meio desse evangelho, por meio dessa palavra, por meio dessa fé em Cristo ressuscitado, que ressuscita os mortos, Paulo diz: vocês são salvos. Em todas as igrejas tem pessoas que ainda não acreditam na morte e ressurreição de Jesus. Alguns estão no caminho para acreditar. O que eu preciso entender nessa manhã é que as boas novas de Cristo, que Jesus morreu e ressuscitou, essa mensagem simples do Evangelho, nos salva. Amém? E se nós acolhermos essa verdade, essa esperança no nosso coração, a salvação, a porta da salvação se abre mais uma vez sobre a nossa vida nessa manhã. Os irmãos que vão nos ajudar na ceia, por favor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pela esperança que é nutrida no nosso coração através das palavras do apóstolo Paulo, quando não se contenta, Senhor, na expectativa das coisas desse mundo. Talvez hoje isso fala muito mais ao nosso coração do que falava naqueles dias, porque naqueles dias, ó Pai, ser crente, ser cristão, não produzia muitos benefícios terrenos. Mas para a composição teológica da fé em Jesus, não acreditar na ressurreição e na vida eterna era renunciar, ó Pai, os preceitos básicos da fé cristã. Agora hoje, Senhor, isso serve para nos desarraigar das coisas desse mundo. Porque, Senhor, quem sabe o Evangelho de Cristo nesse tempo, talvez por um equívoco da mensagem que é pregada, não tem produzido tantos problemas hoje. Talvez nesses últimos dias um pouco mais, e talvez nos próximos dias bem mais perseguição. Mas mesmo assim, Senhor, nós oramos e continuamos orando e clamando para que o Senhor abençoe a nossa casa, que o Senhor abençoe os nossos filhos, que o Senhor abençoe a nossa cidade. Queremos uma cidade abençoada, queremos um Brasil abençoado. Oramos pelos nossos governantes, como diz a tua palavra: orem por eles para que vocês vivam em paz, para que vocês tenham paz. E nós fazemos isso, Senhor. Mas nessa manhã levanta os nossos olhos, ó Pai. Tira os nossos olhos das coisas que tu tem nos dado, inclusive através da nossa fé em Cristo. O nosso casamento que estava destruído, tu restauraste, Senhor, por causa da nossa fé em Cristo. Talvez a saúde que nós tínhamos perdido, Senhor, tu restaurou por causa da nossa fé em Cristo.
E por mais que nós saibamos que as tuas promessas, ó Pai, não estão limitadas às coisas dessa vida, como é fácil, Senhor, nós nos acomodarmos com as tuas bênçãos que são derramadas sobre a nossa vida. Mas a voz do apóstolo Paulo ressoa nos nossos ouvidos nessa manhã, clamando, Senhor, para que nós venhamos olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que vem, Senhor Jesus, que está além. E Senhor, que nessa manhã nós possamos colocar nossa esperança naquilo que Tu vai fazer no nosso corpo mais na frente, depois da morte, quem sabe, ou depois da segunda vinda de Cristo, onde nós de verdade vamos ser felizes, onde nós, ó Pai, de verdade vamos ser realizados, onde todas as promessas que Tu tem para a igreja vão se cumprir, onde todo o anseio do coração de uma mãe, do coração de um pai, onde todo o anseio do ser humano, ó Pai, vai ser pleno, vai ser realizado. Ó Pai, coloca a nossa esperança nesse lugar, para que a nossa vida, Senhor Jesus, não seja uma vida pobre de sentido, como disse o apóstolo Paulo, e digna de pena. Ó Senhor, coloca os nossos olhos lá na eternidade, coloca os nossos olhos, ó Pai, naquilo que não perece, coloca os nossos olhos, ó Pai, na esperança de pregarmos essa mensagem, o evangelho de um Cristo morto e ressuscitado, para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas Te conheçam, para que outras pessoas, ó Pai, tenham esperança de vida plena e vida eterna com Deus. Ó Pai, que os motivos das nossas preocupações subam, ó Pai, a um degrau de eternidade nessa manhã. Que o motivo das nossas, ó Pai, inquietações subam, ó Pai, a um nível de estarmos preocupados com o balanço da nossa fé às vezes, a fraqueza da nossa fé às vezes, a insegurança da nossa fé às vezes, Senhor, para que nós venhamos nos apegar firmemente àquilo, Senhor, que é incorruptível, e a nossa esperança em Cristo Jesus. Nem a morte foi capaz de deter o nosso Senhor. Ó Pai, a ressurreição nos dá uma esperança que ninguém pode nos tirar. Obrigado, Senhor, por esse projeto perfeito de salvação que é derramado sobre nós mais uma vez nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém.